Todas as vezes que a gente escuta na nossa televisão em que existiram brigas de torcidas organizadas ou então em estádios, a gente escuta aquela mesma história velha de que nós temos que aprender muito com os europeus, que esse tipo de coisa não rola na Europa, mas eles estão muito enganados e nesse vídeo você vai entender o porquê. No vídeo de hoje nós vamos mergulhar fundo nessa cultura chamada hooliganismo, vamos tentar entender as origens desse movimento, como que ele funciona até hoje, entender sobre as principais firmas e como que isso consegue acontecer num país onde a fiscalização e a punição para esse tipo de coisa é uma das mais severas do mundo. A origem do nome hooligan, na verdade, não tem nada a ver com futebol. Na verdade, esse nome foi tirado de uma tirinha em que o nome do personagem principal o sobrenome, na verdade, era Hooligan. E esse personagem, na verdade, era um irlandês que não conseguia se adaptar aos costumes locais da Inglaterra e ele era visto como um trapalhão, um fanfarrão, um arrumador de briga. Vale ressaltar que sim, sempre existiram brigas envolvendo o futebol desde o início do esporte, mas essas brigas nunca foram levadas tão a sério por se tratar de um esporte mais relacionado à classe trabalhadora. E foi apenas nos anos 60, com a popularização do hooliganismo, que ele começou a ser tratado como um problema sério pelas autoridades. Nos anos 60, a Inglaterra passava por um período de mudança. Após o fim de 2 guerras mundiais e o serviço militar obrigatório, muitos jovens buscavam se reafirmar como indivíduos. E é nesse contexto que surgem muitos movimentos de subculturas na cultura inglesa, como por exemplo os skinheads, os motoqueiros, os hooligans, os hippies e por aí vai. Além disso, a Inglaterra também passava nesse mesmo período um movimento de muita imigração, que colocava a identidade inglesa em xeque. Identidade inglesa. Sendo assim, muitos jovens ingleses viram no futebol, um esporte tradicionalmente inglês, como uma forma de se expressar. A maioria desses indivíduos dos hooligans eram jovens, brancos e ingleses, de classe operária. E muito por causa dessa demografia, desse público geral que representam os hooligans, eles são associados com os movimentos de direita, movimentos de fascismo. Sendo muito popular esses jovens torcedores terem cânticos, opiniões, músicas racistas, xenofóbicas, enfim, que vão contra a cultura deles. Vale ressaltar também que o movimento dos hooligans é um movimento muito territorialista. Aqui na Inglaterra, os clubes eles têm uma relação muito intrínseca entre bairros, muita rivalidade entre bairros. E muito por conta disso, muitas comunidades foram formadas ao entorno desses estádios, formando assim grandes populações de torcedores. Ou seja, muitas rivalidades foram criadas por conta dessa disputa de território, disputa de popularidade num mesmo bairro ou numa mesma região de uma mesma cidade, ou até de cidades diferentes. Além disso, também existe uma grande noção de defesa do emblema e das cores do seu próprio clube. Ou seja, os hooligans eles se entendem como autênticos responsáveis pela manutenção e pelo respeito das cores do time dele, por transmitir essa imagem, por ser respeitado pelo próprio clube. E é por isso que times que têm uma fama de não serem times tão bons futebolisticamente têm firmas muito agressivas e muito respeitadas, muito famosas, como por exemplo a do Millwall, que eu não sei nem se eu posso colocar a camisa aqui no estádio do Tottenham que eu tô, vai saber, né, porque são regiões diferentes. O Millwall é um time de 2ª divisão aqui da Inglaterra, um time futebolisticamente falando não tão bom, mas que eles são conhecidos literalmente pela sua fama. Eles cantam inclusive que eles são odiados por todos. Coloca aí um trechinho do vídeo. O Millwall, inclusive, faz um dos grandes clássicos aqui da Inglaterra contra o West Ham. Esse clássico, inclusive, é roteiro de um filme essencial pra quem gosta de futebol, um filme muito bom. Esse filme, inclusive, ele é papel essencial pra você que gosta de futebol. Você tem que assistir esse filme chamado Hooligans, e ele mostra essa rivalidade entre West Ham e Millwall. E o West Ham tem um futebol um pouco melhor, mas a firma do Millwall é muito mais agressiva e, enfim, eles dão esses combates e mostram a realidade de um jornalista americano tentando entender um pouco mais dessa cultura.
Quem vê esse moderníssimo estádio que o West Ham joga hoje em dia não imagina o quanto eles eram temidos no antigo estádio deles, o Upton Park. O West Ham é sim um grande time inglês que já cedeu jogadores para seleções campeões, como por exemplo Bobby Moore para ser campeão em 1966 da Copa do Mundo. Mas no geral o West Ham nunca foi um time muito vitorioso aqui no cenário inglês, mas eles foram muito notados principalmente por conta da sua torcida. Em 1989, após 97 torcedores do Liverpool morrerem em Hillsborough numa tragédia que ficou muito conhecida, aqui na Inglaterra foi encomendado o relatório Taylor, que tinha como principal objetivo deixar os estádios mais seguros e evitar grandes confusões, evitar realmente o hooliganismo em sua essência. E voltando a falar do West Ham, igual a gente estava falando, após o relatório Taylor, é óbvio que muitas dessas brigas, muito dessas tretas dos hooligans diminuíram, mas os hooligans de Green Street, os hooligans do West Ham sempre estiveram na ativa. E em 2016, no último jogo deles na antiga casa, o Upton Park, eles aprontaram pela última vez na casa deles. Eles atacaram o ônibus do Manchester United, uma cena que, se você olhar, parece cena de Libertadores. Mas essa não é, obviamente, a única rivalidade entre times aqui da Inglaterra. Muitíssimo pelo contrário, existem diversas outras, inclusive aqui do norte de Londres, onde eu estou agora, entre Tottenham, dono desse estádio, e Arsenal. Os Gunners, o Arsenal na verdade foi fundado em Woolwich, no sul de Londres, mas eles se mudaram para cá, para 1913, aqui para o norte de Londres. Enquanto o Tottenham foi fundado em 1882 e sempre esteve aqui no norte de Londres. Então eles se consideram os mais antigos e por isso se consideram os donos aqui do norte dessa parte de Londres. Embora hoje em dia os confrontos sejam bem mais difíceis de acontecer, ainda existe uma preocupação muito grande por parte das autoridades, da polícia, e eles tentam evitar ao máximo esse tipo de briga, escoltando torcedores visitantes, como por exemplo, às vezes rola um jogo aqui no estádio do Tottenham, torcedores do Arsenal vêm e são escoltados pela polícia, algo que também ocorre no Brasil. Inclusive, quando a gente estava em São Paulo para assistir um jogo Atlético e Corinthians, a gente foi escoltado a cidade inteira, fecharam o trânsito para o nosso ônibus passar. Então isso é algo que acontece no Brasil também, para evitar confusão. Mas nem sempre dá para evitar a confusão, e nesse vídeo feito pelo João Castelo Branco, repórter da ESPN, você consegue perceber um início de confusão criado, um início que foi sim explanado pela polícia, foi contido pela polícia, mas que foi um princípio de confusão causado por torcedores visitantes. E mano, a Inglaterra respira futebol. Não existem só tretas de bairros e tipo times que dividem bairros ou times da mesma cidade. Existem rivalidades gigantescas, existem rivalidades entre cidades. Só que na cidade de Londres nós temos mais de 130 times que se subdividem em 8 divisões. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo explicando melhor como funciona esse esquema de 8 divisões aqui na Inglaterra. E para exemplificar para vocês essa rivalidade entre cidades, os dois maiores clubes vencedores aqui da Inglaterra são Manchester United e Liverpool. E eles são divididos entre 40 quilômetros, um fica na cidade de Manchester e outro na cidade de Liverpool, mas mesmo assim eles têm uma rivalidade gigantesca. E não é como se nas duas cidades não tivessem outros times grandes para fazer rivalidade com o Liverpool e o Manchester United. Na cidade de Liverpool nós temos o Everton, que também é um grande time. Na cidade de Manchester nós temos o Manchester City, que apesar de já ter sofrido maus bocados, já ter amargurado alguns anos em divisões inferiores, depois o dinheiro saudita também voltou a ser um grande clube, ganhar vários títulos, então eles estão sempre ali no páreo. E mesmo assim ainda existem essas rivalidades gigantescas entre cidades, entre municípios e entre regiões. E é importante ressaltar que apesar dessas inúmeras rivalidades que existem, a presença dos hooligans e o número de confrontos praticamente zerou desde que existiu aquele relatório Taylor, mas ele não zerou por completo, porque ainda existem alguns incidentes, alguns casos, e esses casos reparados, esses casos isolados, acontecem em sua maioria com torcedores visitantes. I've been getting money, you know I can live with that. Legend in my city, when it showed it on the map. And if I leave this tomorrow, they gon' quote it as a fact. I'm like, who that could stop me? Carbon copy.
Bom, após o relatório Taylor, as arenas viraram um verdadeiro centro de entretenimento com vários turistas, se distanciando muito da realidade que era o futebol em sua essência, da realidade do futebol raiz. Apesar disso, apenas os torcedores mais fanáticos têm coragem, têm disposição para viajar para ver seu time jogando fora da sua cidade, até mesmo fora do seu país. Sendo assim, é muito comum que aqui na Inglaterra os torcedores mais barulhentos nos jogos geralmente sejam as torcidas visitantes, apesar de estarem em um número muito mais reduzido do que quem tá jogando em casa. Esses torcedores visitantes, geralmente, quando eles estão indo pra cidade, que o jogo vai acontecer, eles já passam o dia bebendo no trem, já vão se embriagando no caminho, chega na cidade, já vai pro pub, passa o dia inteiro bebendo cerveja. Além disso, segundo diversos relatos da imprensa, houve também um aumento muito grande do consumo de cocaína entre esses torcedores, que cada vez menos têm tido pudor em se drogar dentro dos trens, dos pubs, dentro até do próprio estádio. É comum até esses torcedores se orgulharem desse tipo de comportamento, levando faixas falando sobre isso, com canções também falando sobre isso, como por exemplo essa música do City que eles falam Something's happening to me, I spent all my money on drugs and City. Tipo, alguma coisa tá rolando comigo, eu gastei todo o meu dinheiro com drogas e com o Manchester City. Essa nova cultura que se subdesenvolveu do hooliganismo é conhecida como LED Culture, que é essa nova cultura de arquibancada dos dias de hoje, e ela também é muito fomentada pelas redes sociais. Os LEDs geralmente são homens brancos, misóginos, que abusam de racismo, de preconceito, abusam também na cerveja, nas drogas. É muito comum a gente ver nas redes sociais como memes essas imagens aqui que representam como se fosse a cultura deles. Cada elemento desse, como por exemplo as vestimenta, coisas que eles usam, gestos que eles fazem. E mano, a Eurocopa tá chegando aí e se preparem pra ouvir notícias, pra ver notícias sobre torcedores, principalmente, provavelmente, torcedores ingleses que vão arrumar confusão. A Euro vai ser disputada na Alemanha, mas a última Euro foi disputada aqui na Inglaterra, inclusive com a final em Wembley, com direito a documentário na Netflix sobre a final. A Netflix fez um documentário falando sobre a confusão que os torcedores ingleses fizeram ao redor do Wembley Park, ao redor do Wembley Stadium, que é o estádio em que foi disputada a final contra a Itália. Eles perderam e ficaram revoltados, saíram numa quebradeira, quebrando tudo, com confusão, a polícia não conseguiu conter. Teve gente ferida pra caramba, enfim, se você quiser saber mais sobre essa tragédia, sobre esse caos que rolou, tem um documentário na Netflix. E bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Novamente, esse vídeo foi roteirizado pelo nosso mano Brenão, Breno Delfino, tá aqui aparecendo no Instagram dele. O mano é genial, o mano que fez o roteiro pra gente. E mais uma vez, muito obrigado, Brenão. O projeto tá saindo da hora, espero que vocês tenham curtido esse projeto. E deixa aqui sugestões, igual a gente falou, pro Breno fazer mais roteiros pra gente mandar mais informações pra vocês. E é isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Aqui é Galo.